Eu quero convidar você para a gente ler a Bíblia nessa manhã. Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 24 a 29. A gente está terminando hoje a série de mensagens sobre a direção divina. Eu não citei o amigo do Michael, também está conosco aqui, Hassan. Seja muito bem-vindo. Evangelho de João, capítulo 20, verso 24 a 29. Nós falamos nas últimas semanas a respeito de que em Deus nós recebemos direção e orientação divina. E então a gente ouviu que Deus nos chama para ouvi-lo, ouvir a Deus e ouvir o seu Espírito. Nesse chamado de Deus a gente experimenta o processo de escolhas, né? As escolhas que nós fazemos vão formar a nossa vida ou vão formar a nossa história. A pastora Gisélia falou também sobre a encruzilhada, ou aquele momento de decisão que as pessoas passam e que, nesse momento, você precisa experimentar a orientação divina para seguir a Jesus. Eu também falei, a partir da história de Abraão, que Deus nos convida muitas vezes a partir, a sair do lugar que nós estamos. E sob a direção divina nós podemos ficar ou partir. No caso de Abraão, ele precisava partir, ele precisava mudar. Deus tinha uma nova história para ele. E a aplicação mais clara para nós é que nós, como igreja em IPI de Vila Sônia, Deus está nos chamando para encarar esse momento na história como um momento de mudança. E pode ser um momento de mudança pessoal para você também. E hoje eu quero encerrar essa série a partir desse tema, né? Restabeleça a sua confiança. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura do texto aí, de João, no capítulo 20, na história de Tomé. Diz assim o texto: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavras do Senhor. Pai, nós pedimos mais uma vez que o Senhor mesmo ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos leve por meio dessa palavra e traga para nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã, para a glória e honra do Teu nome. Amém. Restabeleça a sua confiança. Restabeleça a sua confiança. É esse tema que eu quero falar com vocês essa manhã. Queridos, há muitas situações na vida que podem, de alguma forma, abalar a nossa confiança. Há eventos na nossa vida que às vezes a gente toma consciência na vida adulta de que, por exemplo, na infância nós teríamos tido
uma confiança abalada, seja em algum aspecto da vida, na experiência de vida mesmo, seja com o pai, com a mãe, seja numa experiência comum da nossa vida. Imagina você, aquela mãe que teve a sua confiança abalada em Deus, quando ela não podia acreditar que um filho tão jovem partiu. E talvez no íntimo do seu coração ela orasse e dissesse para Deus: Senhor, o Senhor me deu um filho, eu curti aquela gravidez, eu cuidei daquele bebê, eu acordei à noite, eu vi essa criança andando, eu vi essa criança indo para a escola, e eu imaginava tantas coisas para ela, e o Senhor a tomou. Pode ser que essa pessoa nutra, guarde no coração esse questionamento: por que Deus deu e por que Deus tomou? Imagina aquele homem que trabalhou os últimos 8 a 10 anos da sua vida e ele já estava num relacionamento comprometido com alguém. Ele e ela tinham planos para se casarem e eles terminaram a casa dos sonhos. E eles colocaram toda a mobília e de repente aquela mulher, aquela moça, aquela mulher se aproxima desse noivo e diz: olha, na verdade, eu não quero me casar. Mas o que aconteceu? Eu não a amo mais. E aquele homem se pergunta então: Deus, como assim? Será que eu não poderia ter sabido disso bem antes? Por que agora e não antes? Imagina a história de um pequeno empreendedor, que pode ser a história de muitos empreendedores, ou pequenos comerciantes, ou pequenos empresários, nesse momento que nós vivemos, que tem o seu negócio já há anos, e que vê agora a possibilidade real desse negócio não continuar. Esse negócio não é apenas um negócio que paga as contas, ou que realiza os sonhos da família, mas também realiza os sonhos de muitas outras famílias. E agora esse empresário, esse empreendedor, ele vê a sua confiança em Deus abalada. E ele se pergunta: Deus, como será? Imagina você, um membro da sua família, ou alguém conhecido, ou alguém do seu convívio, que vai ao médico e recebe más notícias. E essa pessoa te liga dizendo: olha, eu recebi tal diagnóstico. Talvez você diga: pastor, eu não estou vivendo nenhum desses cenários que você descreveu, ou eu não conheço ninguém nessa situação. Então você deve celebrar a Deus, você deve agradecer a Deus, você deve louvar ao Senhor, porque você está vendo um tempo de paz. Mas a gente sabe que a vida é dura, e na maioria das vezes, se você não está passando por um cenário parecido com esse, alguém ao seu lado está vivendo algo muito parecido com isso. Quando a vida, queridos irmãos e irmãs, se torna difícil, e sabemos que assim será para a maioria das pessoas que experimentam a humanidade, a maneira como você responde pode ou te edificar na sua fé, ou aproximar você de Deus, ou muitas vezes levá-lo para um caminho que o distancia de Deus. Eu não sei se você já parou para perceber isso. Quando as situações vêm à nossa vida, quando nós somos tomados pelo inesperado, essas situações podem ter o poder de edificar a nossa fé. Elas podem ter o poder de nos aproximar de Jesus ou das pessoas. Mas ela também pode nos anestesiar e a gente dizer: eu acho que é assim mesmo. Eu acho que a vida, todos passam dificuldades e talvez a experiência de Deus não seja algo tão real para mim.
talvez a experiência de Jesus Cristo ressurreto não seja algo assim tão real. Queridos, interessante que a história de Tomé levanta um dos desafios mais importantes que as pessoas enfrentam. A história de Tomé levanta não somente o desafio que as pessoas enfrentam, mas também menos discutidos na igreja ou entre os círculos daqueles que se dizem cristãos. A questão da dúvida. Você já parou para pensar como que raramente a gente encontra um amigo, mesmo cristão, e fala para ele sobre as nossas dúvidas? Eu não quero falar muito sobre as minhas dúvidas, afinal de contas, eu não quero parecer aos outros que, embora cristão há muitos anos, eu luto com dúvidas. Eu não quero parecer aos outros que, embora cristão, embora tenha visto os milagres de Jesus na minha própria família, na minha própria casa, eu luto com dúvidas. E então, o que acontece, eu não sei para vocês, mas para a maioria das pessoas eu não quero demonstrar nenhum sinal de fraqueza, de falta de fé ou de compromisso com Jesus. Queridos, por outro lado, há outros que dizem, olha, o que a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia disse, eu acredito. Ponto final, eu resolvo as minhas questões assim. A gente sabe que a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, as coisas não são tão simples assim. As coisas não são tão diretas dessa maneira. E nem para a minha própria vida, eu confesso que não é assim. A dúvida, queridos, não é algo ruim em si mesma. A maioria de nós iniciamos esse processo de questionamentos na infância. Nós deixamos de acreditar em tudo que os pais falam ou falaram. Às vezes questionamos algumas coisas que os professores disseram. E finalmente a gente começa a pensar a respeito de como a palavra do Evangelho chegou até nós. Eu me lembro uma vez que, voltando de um culto, entre 7 e 8 anos de idade, naquela noite, o pregador havia falado sobre Gênesis e a queda. O problema da queda. O problema de Adão ter pecado. E eu não sabia como perguntar isso para minha mãe, eu não sabia como perguntar isso para as pessoas, mas eu me lembro que eu saí daquele culto com sono, eu peguei só esse ponto, e a minha mãe me pegou pelo braço ali, eu ia meio cochilando no caminho, e de vez em quando, ao abrir os olhos, eu pensava, mas o que eu tenho a ver com o fato de Adão ter pecado lá na criação, lá no Éden? O que eu tenho a ver com isso? Eu não sabia que eu estava levantando um problema teológico, que muitos teólogos ainda escrevem tijolões assim para responder essa questão. Mas eu estava levantando um problema teológico ali, né? O que eu tenho a ver com isso? O Adão e a Eva foram lá e comeram o fruto. E o que eu tenho a ver com isso, Deus? Mas ao mesmo tempo, eu estava dizendo que eu não tinha responsabilidade com aquela questão. A minha dúvida era um início. Era um início importante, mas não poderia ficar só ali. E, queridos irmãos e irmãs, a dúvida ou a ausência de confiança, ela se apresenta ao longo da nossa vida. Ela se apresenta numa criança que começa a ouvir na escola a teoria do Big Bang. Ela se apresenta um pouco mais para a criança que está ouvindo a teoria, a narrativa da criação, né? Aquilo que a gente crê, e se apresenta ao jovem, ao adulto, à pessoa de idade. Eu faço estudo bíblico com os meus vizinhos e eu sempre levo um texto bíblico, mas no meio do texto ele fala, mas eu tenho uma pergunta. Deixa esse texto de lado, eu tenho uma pergunta. E aí eu falo, ai meu Deus, meu esquema todo aqui foi por água abaixo, agora eu vou ter que responder essa pergunta. Porque as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm perguntas, as pessoas têm questões. Queridos, ateus
não acreditam na existência de Deus. Mas não quer dizer que eles não acreditam na existência de nada. Talvez eles fizeram de alguma outra coisa, de algum outro aspecto da criação ou da vida, aquilo no qual eles colocam a sua crença ou a sua fé. Agora, por outro lado, há cristãos ou há pessoas que dizem crer em Deus, que acreditam que Deus existe, que Ele é o seu Salvador, mas que Ele não está presente cotidianamente em sua vida. Ora, se eu acredito que Deus não está presente todos os dias na minha vida, então na hora que eu faço negócios, pode ser que Deus não esteja presente. Na hora que eu estou fazendo as atividades comuns da vida, no dia a dia, pode ser que Deus não esteja presente. Quando você está sendo levado de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de qualquer tipo de mudança, talvez você ignore o fato de que Deus está presente. Veja só, alguém recentemente disse que nós vivemos a crise de muitos cristãos que creem em parte em Deus, ou no testemunho das Escrituras, mas ainda não conseguiram abraçar toda a verdade. E essa é uma luta que a gente vive e que você mesmo precisa enfrentar, para que você restabeleça a sua confiança em Deus, ou para que você estabeleça de fato a sua confiança em Deus. Há alguém que argumente que se você tiver qualquer tipo de dúvida, isso significa que você não tem uma fé forte. Eu sugiro que você e eu olhemos nessa manhã para essa questão de um ângulo diferente. Talvez você não tenha uma fé forte, a menos que você abra caminhos para fazer algumas perguntas sinceras para Deus. Algumas perguntas sinceras para Deus. Muita gente enfrenta uma luta para confiar plenamente em Deus, porque eles querem abordar a fé ou a relação com Deus apenas de maneira lógica, apenas de maneira racional, apenas olhando para o racionalismo na vida. E a fé, queridos, por sua natureza, ela requer confiança em algo. Ela requer confiança em alguém. E isso nem sempre é compreensível. A gente tem aqui a Kive, que é cientista. A Kive é cientista. Ela estudou, né? Ela fez um doutorado. E não precisa chegar lá no doutorado para saber que as descobertas na área médica, por exemplo, na área de saúde, elas partem de uma hipótese. Elas partem de uma crença que precisa ser provada. Então, eles vão estudando até o ponto de concluir se aquilo pode ser provado dessa maneira ou não. Mas na nossa fé, na nossa relação com Deus, a gente não pode colocar a experiência da fé no microscópio. A gente não pode colocar a experiência da fé apenas sobre essa lente do racionalismo. É preciso dar um salto de fé. É preciso se aproximar de Deus. É preciso permitir que Deus se aproxime de você. É preciso experimentar a realidade da presença de Jesus. Vejam só, Jesus havia sido morto e ressuscitado. O texto que a gente leu um pouquinho antes diz que depois da sua ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. E então, essa história de pedir uma prova para Deus não é nova. A gente tem aqui Tomé que disse: olha, vocês viram a Jesus, mas a menos que eu mesmo veja, eu não crerei. E é interessante que no verso 24, a partir do momento que a gente lê o texto, diz que Tomé era um dos 12. E que ele não estava no momento da primeira aparição de Jesus.
E é interessante que a reação de Jesus é essa. Ao invés dele dar uma bronca em Tomé e dizer assim, por causa da sua falta de fé, você está fora, vai embora. Não, Jesus não faz isso com Tomé. Jesus dá para Tomé aquilo que ele necessitava naquele momento para crer. Tomé, coloque a mão aqui, no meu lado. Veja aí as minhas mãos. Veja as minhas mãos. Pare de duvidar. Creia. Queridos, para a gente restabelecer a nossa relação de confiança em Jesus, embora a gente possa ter dúvidas e colocá-las, há um momento que Jesus se revela, que Jesus vem ao nosso encontro e Ele diz, veja você mesmo. Entre nessa experiência pessoal comigo, olhe as minhas mãos, olhe o meu lado, mas tome uma decisão. Tomé naquele momento, ele precisava dizer se ele creria ou se ele continuaria incrédulo. Queridos, como está o seu momento com Deus? Como está a sua vida com Deus? Quais são as dúvidas que povoam a sua mente? Quais são as perguntas e os questionamentos na sua relação com Deus que tem vindo de vez em quando, e você, não, peraí, vou guardar aqui, vou colocar aqui, vou guardar para um outro momento. Não tenho nem coragem de perguntar isso para um outro cristão. Talvez haja reservas, talvez haja dúvidas, algumas coisas talvez não fazem sentido para você no momento que você está vivendo. Aquelas descrições que eu fiz no começo, a sua relação com os filhos talvez, a sua relação com Deus e o casamento, talvez não fazem sentido para você nesse momento, a sua relação com a carreira profissional, com o seu trabalho, talvez você esteja dizendo, Senhor, não faz sentido algum o que eu estou passando agora. No que você se identifica com Tomé? Talvez, queridos, você e eu acreditemos em Deus, mas não por inteiro, mas não plenamente, mas não totalmente. Há uma diferença entre crer em e crer que. Tomé cria que Jesus era o Salvador. Veja só, Tomé creu que Jesus era o Salvador. Mas ao tocá-lo, ele teve as suas questões respondidas, ele teve a sua dúvida respondida, a partir do momento que ele não apenas creu que Jesus era o Salvador, e sim, ele creu em Jesus. Os seus olhos foram abertos, e ele teve uma experiência da presença de Jesus. E se ele continuasse a duvidar, qual seria a história de Tomé? Qual que seria a história de Tomé? Como que a gente poderia contar a história de Tomé? Imagina Tomé dizendo assim, gente, eu fui um dos 12 escolhidos para andar com Jesus, na condição de discípulo. Olha, eu vi coisas que, relatando para os outros, são difíceis de acreditar. Então as pessoas precisam experimentar. Mas elas podem, pela fé, mesmo que não vejam, crer. Imagina Tomé dizendo, olha, ao andar com Jesus, eu vi ele curando pessoas. Paralíticos levantavam, ouvidos surdos voltavam a ouvir. Pessoas que tinham dificuldade na fala começavam a falar claramente. Até ressuscitar mortos eu vi. Mas o mais incrível, continua Tomé, o mais indescritível era o amor de Jesus.
Ele amava as pessoas de uma maneira indescritível. Ele amava as pessoas que ninguém gostava. Isso me marcou profundamente. Mas teve um dia que ele foi preso, ele foi açoitado e ele foi para a cruz, e na cruz ele morreu. E depois as pessoas saíram dizendo que ele ressuscitou. Olha, na verdade, eu não acredito bem nessa história. Mas eu vi tudo isso acontecer. Queridos, a história de Tomé não foi assim. Não foi assim, porque ele creu. Porque ele creu. Vejam só. Tomé creu. E na história dos primeiros pais da igreja, dos primeiros evangelistas, a gente tem Tomé como aquele que pegou a mensagem da ressurreição, a mensagem de que Cristo ressuscitou, e ele fez uma viagem tão longa que ele foi parar na Índia, e lá ele falava de Jesus, e ele apresentava Jesus para pessoas que nunca haviam ouvido falar do seu amor. Então, a história de Tomé não é a história do incrédulo, é a história de alguém que teve dúvida, mas creu. É alguém que passou por um momento na sua vida de dúvida, mas entregou-se a Jesus, lançou-se a Jesus e com todo o seu coração ele experimentou a realidade de quem é Jesus. Ao tocar em Jesus, Tomé também foi tocado. Ao tocar em Jesus, Tomé foi profundamente tocado em todo o seu ser, na sua mente, no seu coração, no seu corpo. E a expressão de Tomé aqui é: Senhor meu e Deus meu. Gente, ninguém pode exclamar Senhor meu e Deus meu sem ser tocado pelo próprio Deus. Não é possível. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Deus é Deus se não for pelo Espírito do Senhor. Ninguém pode dizer que Deus é o seu Senhor e o seu Salvador sem que antes Deus não o tenha envolvido nessa graça misteriosa. E é interessante, queridos, que Tomé, ele confiou em Jesus o suficiente para morrer por ele. Porque lá onde ele estava pregando, num determinado momento, as pessoas disseram: parem de pregar nesse nome, senão você vai perder a sua própria vida. E ele falou: eu não posso parar de pregar que Jesus morreu e ressuscitou e veio para dar vida. Então, esse Tomé, que no momento duvida, agora é aquele que confia em Jesus o suficiente para morrer por ele. E você? E eu? Nós podemos confiar o suficiente em Deus para viver por Ele? Para viver por Ele? A vida, queridos, nos ensina que a dúvida não é o fim da verdadeira fé. A dúvida não é o fim da verdadeira fé, mas sim o início para uma relação de confiança mais profunda com Deus. A sua confiança em Deus, ela sofre altos e baixos. O Senhor te convida hoje: restabeleça a sua confiança em Deus, a sua confiança em Jesus. Entre numa relação mais íntima com Ele, mais próxima com Ele. Deus não te julga pelas suas dúvidas, mas Ele te convida a dar passo para que a sua confiança no relacionamento com Ele e nas suas questões cotidianas, elas se estabeleçam. Queridos,
A resposta de Jesus no verso 29 para Tomé foi: porque me viste, crestes? Ok, você precisou disso? Eu te dei, você precisava ver, eu vim aqui novamente. Jesus poderia ter, eu apareci para os que creram, aquele que não ia crer, eu nem vou voltar lá novamente, deixa ele lá na sua dúvida. Não, Jesus nos ama tanto e tão profundamente, queridos, que Ele é capaz de nos olhar como uma criança em busca de entendimento, em busca de conhecimento. Então você precisa dessas provas, você precisa dessa manifestação, você precisa desse sinal. Ok, eu vou te dar. Mas à medida que Deus nos dá sinais, queridos, Ele pede para a gente crescer. Ele pede para a gente amadurecer. Você já imaginou uma relação com um filho que você precisa ficar provando o tempo inteiro que você está dizendo a verdade, que você quer o seu bem, que você o ama e que você deseja o melhor para ele, quando esse filho já chegou aos 30 anos de idade? Muitos de nós cultivamos essa relação com Deus. A gente quer sinal o tempo inteiro. A gente quer sinal. Se o Senhor não mostrar, eu não acredito. Se o Senhor não, eu não vou. E aí Deus, na sua graça e misericórdia, diz: bom, quando você já deveria ser uma pessoa madura, uma pessoa que está crescendo, você ainda é como uma criança, um bebê na fé. Então eu vou te pegar no colo, porque eu te amo mais do que as suas questões e as suas dúvidas. Queridos, para que Deus continue nos dirigindo, continue nos orientando, para que você receba a direção divina, não somente para o ano de 2021, e as circunstâncias que você está vivendo, você precisa estabelecer de maneira clara: Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor e Salvador. Deus não é apenas aquele que me salvou, mas é aquele que me convida para caminhar com Ele, é aquele que me convida a dar passos, é aquele que me convida a andar agora, não por vista, mas por fé. Deus é aquele que me sustentou em vários momentos da minha vida e da minha história. Por que não me sustentaria nesse tempo difícil? Por que Ele não nos sustentaria nesse tempo difícil? Esse tempo difícil, queridos, é um tempo que Deus quer usá-lo para ver você crescer. Mesmo no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo, as pessoas dizem que as crises são tempos de oportunidades. Como que você vê a crise na sua vida? Como você experimenta a crise de forma pessoal? Como você experimenta os questionamentos e as dúvidas com os quais você lida? Você vê isso como uma oportunidade de se aproximar de Jesus, de entrar numa relação mais próxima com Ele, de dizer para Ele as suas questões? Rasgue o seu coração, abra o seu coração, diga talvez: Senhor, tem anos e anos que eu nutro, que eu guardo dúvidas a respeito do seu amor, a respeito da sua bondade, a respeito do fato do Senhor ter permitido que eu tivesse aquela perda lá no passado, que eu tivesse pequenas perdas durante a vida. E eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é Salvador, mas eu não sei se o Senhor é tão bom assim. É preciso ter coragem, queridos, de dizer como Tomé: se eu não tiver essa experiência de ver, eu não creio. E aí Deus, na sua bondade, pode dizer para você: vem mais perto, se aproxima de mim, eu vou te mostrar um pouquinho mais. Eu vou te mostrar um pouquinho mais. Queridos, por outro lado, Jesus disse: felizes são as pessoas que não viram e creram. Talvez você nunca viu algo
milagre de cura, eu já vi. Deus me deu a graça de ver milagres de pessoas levantando, pessoas em cadeira de roda, levantando e andando. Mas eu já tinha tido uma experiência de fé, ainda sem crer, ainda sem ver coisas. Eu já tinha uma experiência de crer, ainda sem ter visto coisas. E eu confesso para você que nos primeiros anos da minha vida cristã, depois de um encontro com Deus, aos 22 para 23 anos de idade, eu queria ver aquelas coisas de quando eu tinha 10 anos de idade, e Deus falou: não, agora você vai andar crendo apenas, e não vendo. Você vai andar apenas crendo. E eu ia em tantos lugares, querendo ver a manifestação de Deus. E Deus estava na minha casa. Deus estava cuidando da minha família. Deus estava cuidando da minha esposa. Deus estava cuidando das minhas filhas. Deus estava cuidando de todas as coisas. Deus estava cuidando do meu trabalho. Deus estava cuidando de tantas coisas e eu estava querendo ver outras. Talvez Deus esteja te convidando hoje para restabelecer a sua confiança nele, crendo mais no que você já ouviu das Escrituras. E se Ele quiser, Ele pode te mostrar algo físico. Algo físico. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Eu quero convidar você para derramar o seu coração diante de Deus. Como você pode restabelecer a sua confiança em Jesus? Fale com Ele hoje. Fale com Ele agora. Senhor, eu quero restabelecer a minha confiança em Ti. Não importa as circunstâncias.